Boa noite, gente. Meu nome é Rodrigo Lamas, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, através da Escola Brasileira de Administração Pública de Empresas. E hoje a gente está aqui para poder conversar sobre os nossos cursos de graduação online tecnológica. Tá? Antes da gente começar, eu só queria prestar uma informação para lembrar a todos que as manifestações expressas nesse webinar de todos os participantes, eles são exclusivamente opinião deles e não necessariamente expressam a opinião ou a posição da FGV. Para a gente poder começar a nossa transmissão, eu vou compartilhar com vocês aqui a apresentação que vai dar sequência a toda a nossa discussão de hoje. E o objetivo é a gente tentar explicar o que funciona, como funciona esse nosso programa da graduação online tecnológica e, ao final, a gente vai abrir para uma série de perguntas que, eventualmente, não possam ter sido esclarecidas durante o nosso processo, durante essa nossa discussão aqui. Tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai estar discutindo é começar a entender o que é a graduação online tecnológica da FGV. Essa graduação online, esse programa de ensino, ele é a junção de três coisas fundamentais na nossa vida atual, que é a parte de graduação tecnológica, que a gente vai explicar um pouquinho o que significa isso, a união com a educação à distância, ou EAD, comumente falado, e a qualidade da FGV em todos os produtos, em todas as áreas que ela atua. Juntando essas três características principais, a gente conseguiu criar esse programa que é a Graduação Online Tecnológica FGV, da qual nós vamos explicar hoje como ela funciona e todos os detalhes necessários aos alunos que estejam interessados em participar dela. Tá? Então, dando sequência nisso, primeiro vamos entender ou recapitular rapidamente o que é a FGV. A FGV é a Fundação Getúlio Vargas, foi criada em 1944, ou seja, já tem mais de 75 anos, desde o seu nascimento, e ela tem como missão estimular o desenvolvimento socioeconômico nacional. Nesse aspecto, a FGV ela é referência em todas as áreas de atuação, seja no âmbito nacional ou internacional. Tudo que a FGV faz é de extrema qualidade, é extremamente bem feito e, por isso, todo mundo reconhece, por isso ela tem nome nacional e internacional. Agora, a grande pergunta sobre a nosso programa de graduação online tecnológica, ou seja, muita gente pergunta sobre isso, é o que significa efetivamente a nossa graduação tecnológica. Então, para a gente poder entender isso de forma mais clara, a gente precisa saber que, no Brasil, nós temos três tipos de graduações diferentes. O primeiro que a gente vai falar é a graduação do tipo licenciatura. A graduação do tipo licenciatura são cursos de 3 a 4 anos de duração, cujo objetivo é formar professores para a educação básica. O segundo tipo que a gente tem, e comumente conhecido, é a graduação do tipo bacharelado. São todas as graduações de modo mais generalistas, elas têm uma duração de mais de 4 anos, de 4 a 6 anos, dependendo de cada um dos cursos, tá? E ela tem uma formação ampla. A graduação tecnológica, que nem todo mundo conhece, é uma graduação que tem duas características principais. A primeira característica dela é que ela tem uma duração menor, ou seja, os cursos de graduação tecnológica, de maneira geral, têm duração de 2 a 3 anos. No nosso caso, os nossos 5 cursos, todos têm duração de 2 anos. E a grande diferença da graduação tecnológica para a graduação em nível de bacharelado é que, na graduação tecnológica, existe uma orientação à aplicação direta
das ferramentas e técnicas aprendidas voltadas diretamente para o mercado de trabalho. Tá? Então, a grande diferença é essa entre os 3 tipos de graduação, é exatamente o foco que ela está dando em relação ao mercado de trabalho. E a grande pergunta que muita gente faz, por ainda não conhecer a graduação tecnológica, por ela ser mais recente, tá, é exatamente essa. Ela vale como um diploma de ensino superior? Sim, ele é válido como um diploma de ensino superior. O que significa isso? Significa que, ao você se formar, você tem direito a ter seu registro nos respectivos conselhos regionais, no nosso caso, no Conselho Regional de Administração. Ela também permite que você dê sequência à sua vida acadêmica. Então, depois que você formar na sua graduação tecnológica, você pode também participar de uma pós-graduação, seja uma pós-graduação lato sensu, ou seja, os famosos MBAs que a gente já tem, seja numa graduação estrito sensu, ou seja, mestrado e doutorado. Então, para fins de academia, de continuar seus estudos, para fins de concurso público, qualquer coisa que você esteja interessado, ela equivale, ela tem um título de ensino superior. Tá? Então, essa é uma dúvida muito grande. Vários alunos, quando entram em contato com a gente, vários candidatos perguntam como funciona isso. Tá? Então, a grande diferença que tem na graduação tecnológica é a orientação direta para o mercado de trabalho. E ela chama tecnológica exatamente por isso, porque a gente vai ensinar os alunos as técnicas e as ferramentas para uso direto no mercado de trabalho. Adicionalmente, a gente tem 2 modalidades de educação no Brasil, de ensino no nosso país. A gente tem a modalidade presencial, que é uma modalidade tradicional que todo mundo conhece, ou seja, o aluno se desloca da sua casa, vai até a universidade, assenta, assiste aula diante de um professor, volta para sua casa e continua seus estudos. A grande desvantagem que existe nesse processo da graduação presencial é que o aluno, obrigatoriamente, ele tem que ter um horário fixo de estudo, não dando a ele uma flexibilidade para, juntamente com a sua graduação, fazer outras coisas. Então, pessoas que trabalham, principalmente em regime de escala, que têm alguns tipos de serviço que precisam de viagem, têm muita dificuldade em fazer a graduação presencial. Nessa situação, existe também a modalidade de ensino de educação à distância. Então, a grande diferença é que o processo de ensino e aprendizagem na educação à distância, ele é feito por intermédio de uma plataforma de ensino, ou seja, através de tecnologia. Assim como hoje a gente está conversando através de um webinar, ou seja, através de internet, e a gente tem várias pessoas de diferentes lugares do país participando desse processo, a gente também tem a situação das aulas. Tá? Então, o aluno ele tem uma determinada flexibilidade para encaixar as suas necessidades pessoais e profissionais em conjunto com a sua situação ou as suas necessidades como aluno que esteja estudando. É muito comum as pessoas acharem que, por ser à distância, não existe cobrança para o aluno que faz a graduação à distância. Tá? Nesse modo EAD. No caso específico da FGV, no nosso caso das graduações online tecnológicas, essa cobrança, a quantidade de coisas que o aluno tem que fazer no seu horário de estudos, ela é grande e ela exige muito do aluno, exige uma participação muito grande do aluno em todas as atividades. Óbvio, ela permite uma flexibilização das atividades. Por quê? Se eu tenho um compromisso em algum determinado horário, eu tenho a flexibilidade de entregar dentro de uma determinada janela de tempo todas as atividades que eu tenho para poder fazer. Então,
a modalidade EAD, ela permite uma flexibilização das atividades dos alunos. Por outra parte, ela exige uma disciplina do aluno para conseguir concluir o seu curso. Tá? Então, toda vez que a gente falar em educação à distância, que a gente pensar nessa modalidade, eu preciso entender que a parte do aluno, a responsabilidade do aluno, ela aumenta quando a gente vai para a situação do EAD. Tá? Então, a grande diferença que existe entre EAD e presencial é que o processo de ensino e aprendizagem, ele é intermediado através da tecnologia e, no nosso caso, a gente está falando de internet. Tá? Então, essas três coisas, a qualidade de ensino da FGV, a graduação tecnológica e o ensino à distância são os pilares desse nosso programa que a gente está conversando hoje, que é a graduação online tecnológica. Tá? Dando sequência, a gente hoje tem disponível para os nossos alunos 5 diferentes cursos. O curso de gestão comercial, que vai orientar o aluno para trabalhar diretamente com o comércio, seja nacional, seja internacional. A parte de gestão financeira, que vai orientar o aluno como se portar e quais são as diretrizes financeiras que ele precisa ter e trabalhar dentro da empresa para que a empresa tenha suficiência, ou seja sustentável ao longo prazo. O curso de marketing, que vai estar trabalhando exatamente a gestão de toda a parte de comunicação, como que as empresas devem se portar, as campanhas publicitárias, todo esse tipo de coisa. A gestão pública, que é um curso que a gente vê com muito bons olhos, porque a parte pública do nosso país, ela tem muita especificidade e nem todo mundo que hoje faz parte da esfera administrativa, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, tem os devidos conhecimentos sobre administração pública. E tanto que a gente vê tantos e tantos escândalos sobre processos administrativos na administração pública. E a parte de processos gerenciais, que é um curso que vai orientar o aluno sobre como devem se organizar todos os processos dentro de uma determinada empresa. Tá? Todos os nossos cursos, ele tem nota máxima pelo MEC nas nossas últimas avaliações, o que é, mais uma vez, respaldado pela qualidade dos nossos cursos. Bom, como que funciona o nosso curso na prática? Tá? O nosso curso, na prática, ele é dividido em trimestres. Então, como eu havia dito anteriormente, todos os nossos cursos são de duração de 2 anos e dentro da grade curricular, o nosso aluno ele faz trimestres de ensino. Então, durante um ano, ele faz 4 trimestres. Tá? Em cada trimestre, ele faz 3 disciplinas e, ao final desse trimestre, ele tem o que a gente chama de workshop interdisciplinar. Mais à frente, eu vou explicar um pouco melhor o que é o nosso workshop interdisciplinar, que a gente entende que é uma peça-chave na formação profissional dos nossos alunos, principalmente no networking que ele promove entre os alunos na sua participação. Tá? Dentro dos trimestres, tá, nós sempre vamos ter um esquema de 3 disciplinas, um workshop. Durante o nosso primeiro ano, ou seja, os 4 primeiros trimestres, o aluno está trabalhando no ciclo básico, onde ele tem as informações básicas de administração. No ciclo profissional, efetivamente, a gente tem uma diferenciação entre cada um dos 5 cursos e, nesse caso, a gente trouxe o exemplo da grade curricular do curso de gestão comercial. Mas o importante é ver que no ciclo profissional, o aluno pode, a cada trimestre, fazer uma disciplina eletiva que não pertence à sua grade obrigatória. Para que o curso foi desenhado dessa maneira? Para que o aluno possa moldar a sua formação tecnológica
à sua necessidade imediata de trabalho. Um exemplo muito simples que eu gosto de trabalhar com os nossos alunos, quando me perguntam sobre, mas qual é a eletiva que eu vou fazer? Uma eletiva muito importante que a gente tem é que para o curso de gestão pública ela é obrigatória, mas é a parte que fala de contratos e licitações públicas. E é uma disciplina importante porque qualquer um que queira trabalhar como fornecedor da administração pública deveria saber para não correr alguma penalidade porque não conhece do assunto. Então, as disciplinas eletivas, elas permitem que o aluno molde a sua formação de acordo com o objetivo direto e imediato que ele quer fazer dentro da sua carreira. Tá? Então, recapitulando, nós temos 2 anos de curso divididos em 8 trimestres, tá? E cada trimestre a gente tem 3 disciplinas mais um workshop interdisciplinar. Como o nosso curso ele é curto e as disciplinas, os trimestres, eles têm uma carga intensa de estudos, tá? Para a gente ajudar os nossos alunos a dar um pouco de refresco na sua memória, entre cada trimestre a gente tem pelo menos uma semaninha de intervalo. E é exatamente para a gente poder oxigenar o cérebro de todas as nossas atividades para começar o trimestre seguinte. Tá? Agora, ainda assim, como funciona cada uma das disciplinas? Então, todas as nossas disciplinas, elas são divididas em 10 módulos. Cada módulo tem duração de 1 semana. E a gente montou um plano de estudos detalhado das disciplinas. Para quê? Para que a gente oriente os nossos alunos o que ele precisa fazer exatamente semana a semana. O que ele precisa estudar e quais são as atividades que ele precisa entregar em cada uma daquelas semanas. Tá? Por quê? A gente entende que o aluno ele tem muita dificuldade em se auto-organizar. Então, a gente já dá um mapa do que ele precisa saber e o que ele precisa fazer para que ele consiga atingir os objetivos necessários e as competências necessárias para ser absorvido pelo mercado de trabalho. Quando a gente fala nisso, tá? Aí você pode se perguntar, poxa, mas como é que funciona essa coisa de eu ter o que fazer durante a semana e a minha questão da flexibilização? Então, quando a gente monta o nosso plano de estudos da disciplina, tá? A gente já sabe exatamente quando o aluno tem que fazer ou quando ele deveria entregar o conteúdo e a gente vai estender um prazo para ele de 2 semanas após o término daquele módulo para que ele consiga entregar as suas atividades. Então, por exemplo, a gente tem alguns alunos que trabalham embarcado em empresas petrolíferas, tá? Tudo bem que agora a gente está numa situação de pandemia, coronavírus, todo mundo está trabalhando, mas numa situação normal, ou quando a gente voltar da pandemia, no nosso novo normal, a gente tem pessoas que trabalham em regime de escala. E as pessoas que trabalham em regime de escala, elas não necessariamente conseguem estar assistindo às aulas ou entregando as suas atividades dentro daquela determinada semana. Por conta disso, a gente tem essa flexibilização no prazo de entrega, para permitir que todos os alunos consigam fazer isso e exatamente a gente aproveitar a flexibilidade da graduação do ensino à distância. Tá? Quando a gente fala do nosso trimestre, ou seja, ao longo de cada disciplina, a gente tem algumas avaliações que são intermediárias, ou seja, que ao longo dos módulos nós vamos entregando, e nós temos as avaliações finais. As avaliações finais, ela tem um pedaço online e um pedaço presencial, que daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esse caso. Tá? Bom, o nosso processo de vestibular, tá? Por conta da situação da pandemia e dos esforços de isolamento social adotados no país, nós vamos fazer ele todo de forma online. Tá? Então, a gente tem um período de inscrições que vai até o dia 25/6. No dia 5/7, a gente vai fazer uma prova de redação.
Essa prova ela vai ser exatamente nos moldes do Enem, ou seja, facilita os alunos que quiserem participar, tá? Então, porque é um modelo amplamente conhecido. No dia 10/7, a gente tem a divulgação do nosso resultado. Até o dia 19/7 é o prazo que os alunos têm para poder fazer a matrícula. E no dia 27/7, a gente inicia as nossas aulas. Tá? Existe a possibilidade dos alunos aproveitarem as suas notas do Enem. Então, no caso do Enem, os alunos não fazem prova e eles têm um processo um pouco mais simplificado. Eles precisam fazer a inscrição até o dia 2/7, o resultado sai no dia 9/7, até o dia 15/7 eles têm para poder fazer matrícula e no dia 27/7 iniciam as nossas aulas. Tá? O aluno, para concorrer a uma vaga através do Enem, ele precisa ter nota mínima, na média, de 450 pontos e não ter zerado a redação. Tá? Dando sequência à nossa apresentação, a gente precisa falar sobre o investimento necessário para isso. Tá? Então, o nosso curso ele tem duração de 24 meses e, para essa entrada agora, a FGV está flexibilizando isso para que o aluno possa pagar em 30 parcelas, ou seja, 30 parcelas de R$ 686,50. Pelo fato da gente estar trabalhando na Fundação Getúlio Vargas, que tem por missão promover o desenvolvimento socioeconômico do nosso país, a gente tem uma série de bolsas de estudos que a gente vai dividir com os alunos. Tá? Essas bolsas de estudos, elas são única e exclusivamente para essa nova entrada de alunos que está acontecendo agora, por agora, para início das aulas no finalzinho de julho, e a gente tem 3 tipos de bolsas diferentes. A primeira bolsa é a bolsa de demanda social. As bolsas de demanda social, elas têm 2 tipos, as bolsas integrais e as bolsas parciais. Nós temos 50 bolsas integrais e 25 bolsas parciais. Nesse caso, bolsa parcial é uma bolsa de 50%. Para o aluno se encaixar na bolsa de demanda social, ele tem que respeitar os aspectos da Lei 12.101 de 2009. Tá? Todas essas informações mais detalhadas sobre as bolsas, nós temos o regulamento que está no nosso site, ou durante as perguntas eu posso sanar para vocês. Existem também as bolsas mérito vestibular. Tá? Então, as bolsas mérito vestibular, elas são exclusivas para os alunos que fizeram a prova do vestibular. Portanto, alunos que usam a sua nota do Enem não podem ou não são elegíveis a concorrer dessas bolsas. Tá? As bolsas mérito vestibular são parciais, entre 50% para os 5 primeiros colocados de cada curso, e elas vão diminuindo gradativamente até 15% para até o 100º colocado de cada curso. Tá? Então, o aluno que for agraciado com isso na prova do vestibular, ele automaticamente vai ter direito a essa bolsa. E existe um terceiro tipo de bolsa, que são as bolsas de apoio socioeconômico, que são para os alunos que têm dificuldade financeira, mas não necessariamente se enquadram na legislação pertinente de bolsa de demanda social. Tá? Então, para isso, a gente tem cerca de 160 bolsas, tá? Entre 40% e 15%. Ok? Então, vamos lá. Agora, a grande pergunta que todo mundo se faz é exatamente a seguinte: por que eu devo estudar na FGV, que tem um curso mais caro do que outros cursos de educação à distância, de graduação tecnológica do mercado? Simplesmente porque a FGV, o nosso curso, ele tem coisas que os demais não têm de maneira nenhuma. E é exatamente esse diferencial que o mercado de trabalho reconhece. Por isso que, quando você chega para o mercado de trabalho e diz, eu concluí a minha graduação na FGV, o pessoal do RH que está fazendo a seleção começa a te olhar de maneira diferente. Fora uma série de outras coisas que a gente vai oferecer
para os nossos alunos durante o curso, que a gente tem como diferencial, que a gente vai conversando daqui a pouquinho. Tá? Bom, dentre os primeiros diferenciais que a gente tem todas as disciplinas, elas têm estudos de caso de Harvard. O que é isso? Harvard é a universidade de maior prestígio no mundo e nós temos uma conexão direta com ela. Então, tudo que Harvard produz no seu altíssimo nível de excelência, a gente vai estar usando dentro das nossas disciplinas. Então, toda disciplina ela tem um tipo de avaliação que é estudo de caso. E todos esses estudos de caso são com base nos estudos de caso elaborados por Harvard. Isso é um diferencial muito importante para os nossos alunos. Por quê? Porque vai fazer os nossos alunos pensarem de maneira completamente diferente das outras universidades. Por isso que o nosso diploma ele é tão reconhecido no mercado. Uma segunda característica extremamente importante para a gente são as disciplinas de caráter internacional. Então, todos os nossos cursos têm pelo menos uma disciplina de caráter internacional e o aluno pode conseguir outras disciplinas através das eletivas. Um exemplo muito simples que a gente sempre fala é o curso de gestão financeira. Ela tem uma disciplina que é o sistema bancário internacional. Ou seja, você, como aluno, consegue se diferenciar de todos os seus concorrentes na seleção do seu processo de emprego, quando você estiver lá na frente. Por quê? Porque você tem conhecimento sobre isso. Isso te habilita, essas disciplinas de caráter internacional te habilitam, te fazem passar na frente no processo seletivo de uma multinacional. E, eventualmente, permitir que você tenha acesso a outras coisas, até mesmo fora do país. Ainda como diferencial muito importante que a gente tem é a parceria que a gente tem com o Financial Times. O Financial Times é um dos maiores jornais de circulação no mundo, tá? E, diferente do que muita gente pensa, ele não é um jornal exclusivo de finanças, tá? Já foi no início, mas hoje não é mais. E ele tem essa característica internacional e traz todas as informações do mundo. Então, todos os nossos alunos que quiserem conseguem ter acesso a essa plataforma para diariamente ler o jornal do Financial Times. Uma outra característica muito importante que a gente tem como um diferencial exclusivo da FGV é o Hired. O Hired é uma plataforma de colocação profissional em âmbito internacional. Ou seja, os nossos alunos têm acesso a essa plataforma e, por isso, vêm vagas de emprego no mundo inteiro, no Brasil também, antes de outras pessoas. E quando você tem essa vantagem de alguns dias, isso faz toda a diferença no seu processo seletivo. E, eventualmente, muitas das multinacionais fazem a sua colocação de vagas à disposição através do Hired, ou não necessariamente só através do LinkedIn, que é o mais famoso aqui no Brasil. Tá? Adicionalmente, a gente tem outros 4 diferenciais que são extremamente importantes. O primeiro que eu vou falar é o que a gente chama de Live Class. O que é o Live Class? São as nossas aulas ao vivo, através de videoconferência, para que o aluno consiga ter a interação imediata com o tutor. Tá? Os nossos professores tutores, e a gente vai falar como um diferencial, eles têm uma plataforma que é semelhante a essa que a gente está conversando, através do Zoom, onde permite a interação direta e síncrona, ou seja, ao vivo com os nossos alunos, através de perguntas e respostas, onde os alunos podem sanar todas as suas dúvidas. Os tutores, os professores tutores, vão orientar sobre os trabalhos, todos os trabalhos, através disso, eventualmente tirar dúvidas necessárias aos nossos alunos para que não haja nenhuma dúvida no nosso processo de formação. Então, apesar da gente estar trabalhando na forma à distância e existir uma barreira física entre a gente,
ou seja, tem uma tela de computador e a gente está conversando pela internet, essa ferramenta ela permite a proximidade muito grande entre o professor tutor e o nosso aluno. De coisas que, eventualmente, simplesmente você lendo o material, estudando, você não conseguiria saber. Mas, perguntando ao professor tutor, sim, você vai conseguir fazer isso. Tá? Um grande diferencial que a gente tem também é o nosso corpo docente. Todos os nossos professores são mestres ou doutores. O que significa isso? É que eles estão nos mais altos níveis de estudo dentro das suas respectivas carreiras, o que nos garante a excelência durante o processo de ensino-aprendizagem. Na prática, o que vocês perguntam a esses caras, a esses professores, tutores, eles vão trazer as respostas para vocês do que for necessário sobre o conteúdo ou sobre o mercado de trabalho. Tá? Quase completando as nossas atividades, a gente tem o que a gente chama de workshop interdisciplinar. O workshop interdisciplinar, a gente entende que é uma das ferramentas mais importantes que a gente tem na formação completa do nosso aluno. Por quê? Porque ele permite, a interação entre os nossos alunos, tá? Através da modalidade online, agora durante a pandemia, e quando a gente voltar, ele vai ser facultativo aos nossos alunos, a presença vai ser facultativa aos nossos alunos. Então, o aluno que tiver dificuldade em se locomover vai poder participar do workshop de forma online, mas o que tiver possibilidade e quiser pode participar do workshop presencialmente. Tá? Então, o workshop interdisciplinar ele tem uma característica: promover o network entre todos os nossos alunos. E aí, quando a gente faz o workshop interdisciplinar, a gente faz questão de embaralhar os alunos dentro do workshop, para que o nosso aluno tenha contato com alunos diferentes, não só os que ele está acostumado dentro da sala dele. Tá? E a segunda coisa importantíssima do workshop interdisciplinar é a atualidade dos conteúdos que a gente traz para a discussão. Ou seja, a gente complementa, através do workshop interdisciplinar, tudo que o aluno precisa aprender e que não está escrito nos livros ainda. Um exemplo claro que eu posso trazer para vocês é o workshop interdisciplinar que nós faremos domingo que vem. Tá? No domingo que vem, nós faremos um workshop interdisciplinar onde a gente vai discutir com todos os nossos alunos o home office pós-pandemia. E mais, como o nosso aluno deve se portar para se beneficiar desse novo processo que vai acontecer. Tá? Então, são sempre temas muito atuais que completam a formação dos nossos alunos. E a última característica, mas não menos importante, é que a gente pode ter nosso curso 100% online. Então, o nosso esquema de notas, ele permite que as atividades, como workshop e provas presenciais, o aluno tem condição de conseguir ser aprovado sem a necessidade de estar fisicamente presente em um dos nossos polos. Então, essas 8 características é que realmente nos torna diferente dos concorrentes que oferecem cursos de graduação tecnológica à distância. Por quê? São características exclusivas do nosso programa da FGV. Tá? Para quaisquer outras informações, eu vou colocar aqui os contatos que a gente tem durante o nosso processo seletivo. Porque hoje nós falamos aqui algo em torno de 40 minutos já, e são muitas e muitas informações ao mesmo tempo para todo mundo absorver. Nós vamos abrir agora uma sessão de perguntas, tá? Mas, eventualmente, se algum aluno tiver alguma dúvida que não sanou agora, ou que vai ver o vídeo na internet depois, ou que vai assistir a apresentação na internet depois, ele pode entrar em contato através desses telefones, que nós teremos o maior prazer em responder a vocês. Tá? Então, agora eu vou abrir a nossa sessão de perguntas e eu gostaria que todos estivessem à vontade para poder perguntar. Muito obrigado.
Bom, a primeira pergunta aqui é anônima, e aí eu gostaria de pedir a todos que colocassem o seu nome, porque aí eu vou trabalhando o nome, tá? Gostaria de saber um pouco sobre bolsa de estudo. Essa pergunta foi feita no início da apresentação e a gente já falou sobre o esquema de bolsa de estudos, tá? O João Gabriel dos Santos está perguntando: é possível estagiar durante a graduação tecnológica? Sim, é possível, tá? A partir de qual período? Tá? Então, nós temos trimestres, tá? E a gente orienta os nossos alunos que façam estágio a partir do 5º trimestre, quando ele começa a fazer as disciplinas eletivas. Tá? As disciplinas eletivas, elas vão dar um norte para os nossos alunos em relação a quais características ele precisa adquirir, quais são as ferramentas que ele precisa adquirir para uma determinada posição, um determinado emprego. Tá? Vamos lá. A Mariana perguntou aqui. A Mariana perguntou: boa noite, professor. Em posse de um diploma de graduação tecnológica, posso futuramente me candidatar a um programa de mestrado? Sim. Tá? O nosso diploma, ele é um diploma de graduação, tá? E ele tem todas as premissas e todas as benesses do ensino superior. Então, alunos que quiserem fazer mestrado, podem fazer, quiserem fazer o seu MBA, podem fazer, ou quiserem prestar um concurso público, também o podem. Obviamente, a gente tem concursos que destinam uma determinada graduação. Ninguém vai querer fazer um concurso de promotor se não for advogado. Mas concursos públicos tipo Receita Federal, que não fazem nenhuma distinção de qual nível de ensino superior você precisa ter, você sim pode fazer. Tá? O Danilo pergunta: em sua opinião, é possível fazer este curso ao mesmo tempo de uma graduação tradicional? O Danilo, é possível sim, tá? Mas não recomendado. Por quê? Porque para que você seja um bom profissional, seja através de uma graduação presencial ou seja através de uma graduação online, você precisa de tempo de estudo fora da sala de aula. Então, realmente, levar as duas coisas ao mesmo tempo, com o nível de excelência e exigência que a FGV cobra de seus alunos, é um pouco difícil, mas é completamente possível. Tá? O Danilo também perguntou: posso usar matérias como cálculo, que já cursei na faculdade, como eletiva? Sim. Existe um processo de dispensa de disciplina através de um formulário que o candidato preenche a qualquer tempo. Pode ser no momento da matrícula, tá? Ou pode ser durante o curso a respeito disso. A gente só tem uma restrição, aliás, obviamente, né, para o aluno pedir alguma dispensa, ele precisa ter carga horária equivalente, tá? E a matéria ser condizente com o curso. Adicionalmente, o aluno tem que ter terminado, concluído essa disciplina até no máximo 5 anos antes do pedido de dispensa. Ou seja, não pode o meu pai, que cursou uma faculdade em 1970, pedir uma dispensa de disciplina hoje. Tá? Então, os últimos 5 anos é válido isso. Tá? O Danilo perguntou também: como funcionam as aulas? Preciso estar online em um certo horário? A aula é uma live? Então, vamos lá. As aulas têm horário agendado, elas são num esquema de live, ou seja, através de uma plataforma de videoconferência, mas todas as aulas são gravadas e disponibilizadas para os alunos que quiserem estar depois. Tá? Então, não existe a necessidade de você estar conectado online exatamente no momento que você faz a sua aula. Tá? Obviamente, se você não tiver conectado online naquele determinado horário, você vai poder fazer perguntas ao seu professor, tutor, através de outras formas. E a forma que a gente tem de fazer essas perguntas é através do chat, que ele consegue responder no ambiente virtual. Tá? O Evans aqui: boa noite. Estou cursando administração pública na UF pela plataforma do CEDERJ. Gostaria de saber como é o procedimento para transferir para o curso em gestão pública. Tá? O Evans, o processo
você hoje, tá, pode usar a sua nota do Enem, fazer um vestibular e, ao ingressar no curso, pedir dispensa dessas disciplinas, tá? E aí, dependendo de quantas dispensas você estiver pedindo, a gente vai ter que fazer uma readequação do seu plano financeiro, tá? E aí a sua pergunta seguinte, se é possível eliminar créditos ao fazer a sua transferência, sim, é possível, tá? Nos mesmos moldes que eu já havia respondido pelo Danilo lá atrás, ok? Então, tá bom. O Gabriel Nóbrega está perguntando, no caso de eu eliminar alguma matéria da grade, eu poderei colocar alguma eletiva? Sim, sem nenhum problema. Se você quiser fazer menos disciplinas e cursar mais eletivas, não tem nenhuma dificuldade. Obviamente, desde que elas estejam ofertadas no momento do que você está pedindo a sua dispensa. Mas é possível, sim. Tem um anônimos aqui. Caso eu passe nesse vestibular, eu teria como iniciar o curso no início do ano que vem? Tá? Bom, os processos seletivos são para cada uma das entradas, tá? Especificamente nesse processo seletivo, por conta da pandemia, tá? E da dificuldade de mobilidade, a gente está aceitando que alunos que tenham sido aprovados em vestibulares anteriores possam usar essa nota para poder ingressar, tá? Então, existe a possibilidade, sim, mas quem vai definir é o edital do início do ano que vem. Vamos pensar assim, quando você gostaria de começar o seu curso, tá? Muito provavelmente, existe uma chance grande da gente ainda estar com algumas restrições de convívio social. Por mais que já exista algum ensaio dos governos agora de alguma volta, a gente não sabe quando vai ser, como vai ser e de que forma vai acontecer. E, de maneira geral, a educação deve ser o último da fila a voltar à sua situação normal. Tá? O Danilo está perguntando aqui por onde eu devo estudar para o vestibular. Tá? Conforme eu disse, o vestibular agora, nesse processo seletivo, ele vai ser através de uma única redação online, tá? Nos padrões Enem. E a gente colocou essa redação online nos padrões Enem exatamente para facilitar com que os alunos possam usar os seus conhecimentos, seja através de vestibulares anteriores que fizeram, através do seu estudo no ensino médio, ou através de um monte de outros cursinhos online que tem sobre prova de redação do vestibular, do Enem, para que possam aplicar nesse quesito. Tá? Essas bolsas são divulgadas em que momento? O outro anônimos aqui. Essas bolsas são divulgadas em que momento? Logo após o resultado do vestibular? Ou sabemos no momento da matrícula como funciona? Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de bolsa. Uma primeira bolsa que é através do mérito vestibular. Então, ela no modo automático. Conseguiu, por exemplo, o primeiro lugar, você tem 50% de bolsa no seu curso, sem discussão. E aí está no modo automático. Os outros 2 tipos de bolsa, que é a de demanda social e o de apoio econômico financeiro, elas são independentes do curso e são feitas através de solicitação do aluno. Tá? Então, o aluno já pode baixar o regulamento, juntar toda a documentação e fazer o envio. Obviamente, nós só vamos analisar o seu pedido de bolsa após a sua aprovação no vestibular, porque nesse período a gente tem um monte de análise desse tipo de bolsa, tá? E o aluno e a gente só vai fazer análise daqueles que efetivamente passarem na prova, tá? Vamos lá. Gustavo, gostaria de entender um pouco melhor a dinâmica de estudos. Teremos datas e horários fixos para as aulas online? Então, Gustavo, eu respondi essa pergunta há poucos minutos atrás, mas vamos lá, que é uma pergunta muito importante. A gente tem os horários agendados para o que a gente chama de live class, que são as videoconferências ao vivo com os professores tutores. Eventualmente, se você não puder participar desse encontro online ao vivo, não tem nenhum problema. Por quê? Porque essas aulas vão ficar gravadas, tá? E você vai poder assistir quando você quiser, durante todo o período do seu curso, não só daquela disciplina. Tá? A Marilyn. Marilyn,
eu vou fazer minha segunda graduação, preciso fazer vestibular? Marilyn, para quem vai entrar agora, precisa fazer. Para quem for entrar no próximo vestibular, a gente vai ter uma questão exclusiva de portador de diploma, tá? Então, ou seja, quem vai fazer a segunda graduação, como o seu caso. Nesse vestibular, exclusivamente, nós não vamos ter isso por conta de todas as mudanças que a gente está fazendo para conseguir colocar o nosso vestibular online. Tá? Então, sugiro que, nesse caso, você faça a prova do vestibular. Lembrando um detalhe importante que eu não comentei durante a apresentação e ainda ninguém perguntou aqui, a FGV, como contribuição social para o nosso país e pensando no desenvolvimento socioeconômico do Brasil, ela vai fazer o nosso vestibular gratuito para todos os alunos. Portanto, Marilyn, eu sugiro que você faça a prova do vestibular, porque você não vai ter custo nenhum para poder participar dessa prova. Tá? E se você, por um acaso, conseguir ser aprovada, você já pode começar a sua graduação de uma vez, sem esperar abrir essa questão da transferência portador de diploma. Tá? Então, esse é um detalhe importante. Daniel, se eu fizer o curso de marketing e posteriormente quiser fazer o processo gerenciais, por exemplo, precisarei fazer o ciclo básico novamente? Como funciona a parte financeira de cada, nesse caso, de um segundo curso? Então, vamos lá. São 2 etapas, tá? Os cursos, eles são modelados para serem muito, muito, muito parecidos, tá? Exatamente porque existe um intercâmbio ou uma troca muito grande de opções de curso dos alunos que estão fazendo durante o próprio curso, tá? Às vezes o aluno acha uma coisa e aí quando ele começa a ter workshop interdisciplinar, que ele começa a conversar com os alunos de outros cursos e tal, então ele troca. Por isso o ciclo básico ele é comum a todos os cursos, tá? Então vamos lá. Primeira pergunta sua, Daniel. Se você fizer um curso de marketing, depois quiser fazer os processos gerenciais, você precisa fazer o ciclo básico novamente? Não, você não precisa. Tá? Como funciona a parte financeira no caso do segundo curso? Tá? A gente vai fazer um estudo para a sua situação, mas basicamente você vai estar pagando metade do curso, porque você vai estar fazendo metade das disciplinas. Tá? Obviamente, isso precisa ser estudado à época, junto com o edital que vai ser divulgado lá na frente dessa segunda graduação, mas hoje o pensamento em linhas gerais é a gente faz esse ajuste para os nossos alunos. Tá? Carol Cirino. Boa noite. Gostaria de saber se o desconto socioeconômico se refere ao valor de 686,50. Então, vamos lá. Esse valor de 686,50, ele é o valor cheio do curso, sem nenhuma bolsa de estudo. Qualquer percentual de bolsa que o aluno consiga, ele vai trabalhar em cima desse percentual desse valor. Então, por exemplo, alunos que conseguirem bolsa de demanda social de 50% vão pagar 50%, ou seja, metade dos 686,50, nesse caso, R$ 343,25. Tá? Gabriel Nóbrega. Teria permissão de acesso à biblioteca física, no meu caso, de São Paulo, e participar das atividades acadêmicas? Sim. Quando você faz a sua escolha, você obrigatoriamente escolhe um curso e um polo, tá? E automaticamente, quando você escolhe o polo de São Paulo, você virou aluno FGV. E quando você virou aluno da FGV, você tem acesso a toda a estrutura física da FGV. E, no caso, acesso às bibliotecas físicas, acesso às bibliotecas virtuais, tá? Porque nós temos muitas bibliotecas virtuais. A biblioteca virtual nossa do curso ela é imensa em termos de livros para os alunos, tá? E você pode participar das atividades acadêmicas que forem presenciais, tá? Como eu disse, a sua grande maioria é de caráter facultativo. O mesmo Gabriel está perguntando se eu conheço o mercado de trabalho do gestor financeiro e como ocorre a colocação nesse mercado. A FGV nos apoia nessa colocação? De que maneira? Sim. Vamos lá. Eu particularmente conheço o mercado financeiro porque antes de trabalhar na FGV, eu fui CEO de um grupo de escolas, CFO de um grupo de escolas, então era o diretor financeiro de um grupo de escolas, e a nível de Brasil. Tá? O mercado
financeiro ele é um mercado muito acirrado, mas que demanda muita mão de obra qualificada. E uma das maiores dificuldades que eu encontrava nesse processo era a contratação de mão de obra qualificada. E todas as pessoas que eu conheço que trabalham no mercado, elas têm dificuldade em fazer isso. Então, quando o aluno nosso chega com um carimbo FGV, ou seja, todo mundo sabe que o aluno realmente deu sangue para poder conseguir aquele diploma, tá? Ele é reconhecido no mercado. Existe dentro da FGV um núcleo de apoio a carreiras, tá? Onde a gente orienta os alunos a respeito disso, ok? E dentro do nosso caso, da nossa escola EBAP, existe um grupo, que são os alumni, tá? Que é formado por ex-alunos, obviamente coordenado pela própria EBAP, tá? Que orienta e qualifica e indica os nossos alunos para os diferentes processos seletivos. Então, sim, você vai ter muita ajuda aqui dentro a respeito disso. Tá? Boa noite. Quem já está matriculado atualmente irá migrar para esse módulo ou precisa indicar o desejo? Então, vamos lá. Essa reformulação, essa apresentação que a gente fez hoje, ela é uma reestruturação grande do curso, tá? E uma série de benefícios que a gente está colocando aqui, ela é feita para os alunos que ingressarem agora. Então, os nossos alunos que já estavam estudando com a gente, podem sim migrar para essa nova modalidade, para esse novo formato de curso. Mas eles sim têm que indicar o seu interesse. O Stephanie, no seu caso, eu solicito que manda um e-mail para a Thaís, tá? Direto, e ela vai te orientar sobre todo esse passo a passo do que tem que fazer. Tá? A Diana, as eletivas podem ser em uma única ou outra matéria? Se eu posso cursar 4 matérias de marketing na eletiva de gestão pública? Vamos lá. Eu não entendi muito bem a sua pergunta, não, mas eu acho que você está perguntando se você escolher um curso, por exemplo, gestão financeira, vamos tirar dos exemplos que você fez aqui, e você pode escolher suas 4 eletivas que são de um curso de processos gerenciais? Sim. As eletivas você pode escolher do jeito que você quiser, tá? A única restrição é que ela tem que estar ofertada naquele determinado período onde você vai fazer. Tá? Sobre o material do curso, será tudo em PDF ou teremos apostilas e livros físicos? Não. Todo o material é disponível em PDF ou não necessariamente só o PDF, outras formas de ensino. Artigos, vídeos, enfim, qualquer outro tipo de material para que possa facilitar o acesso, o estudo do aluno, tá? Mas você não recebe fisicamente os livros, ok? O Ian, por ser uma graduação tecnológica, há algum preconceito ou dificuldade de inserção no mercado de trabalho em relação ao bacharelado? O Ian, cada vez menos a gente tem essa pergunta, porque os processos seletivos, né, as pessoas que estão nos respectivos RHs, elas começam a perceber que a graduação tecnológica ela tem um foco direto no mercado de trabalho. E aí agora a gente está começando a ter a parte inversa. Eu ter preferência no mercado, na contratação de quem está vindo de graduações tecnológicas, obviamente de instituições que têm qualidade. Tá? Presley, enfim. Posso fazer o Enem e o vestibular? Qual é a média de nota dos candidatos via Enem? Então, vamos lá. O aluno pode, sim, se inscrever em 2 modalidades de processo seletivo. Então, ele pode fazer a prova do Enem e pode concorrer via vestibular, tá? Fazer a prova do vestibular e concorrer com a nota do Enem, ok? Qual é a média de notas do candidato via Enem? Essa média de notas ela varia muito de curso para curso e de processo seletivo para processo seletivo. Mas, de maneira geral, o aluno que, para ele poder ser elegível a uma vaga, ele pode
Perdão, gente, é porque a organização me perguntou um negócio aqui, eu me perdi. Mas, para ele ser elegível a uma vaga, ele precisa de ter, no mínimo, 450 pontos de média e ter também, não pode ter zerado a redação. Tá? Bom, vamos lá. Então, vamos tentar aqui responder todas as perguntas aqui. Outra dúvida, poderemos ter acesso ao Hard ao terminar o curso? Sim, na verdade, vocês têm acesso ao Hard no início do curso, o que os qualifica a, eventualmente, conseguir vagas de estágio através do Hard, não só no final. Tá? Mirella, a graduação tem limite de tempo para finalizar? Sim. Na nossa graduação, o nosso curso são de 2 anos e o aluno tem 4 anos para poder concretizar, integralizar tudo. Gostaria de saber se é possível fazer o curso de nível superior para administração, sendo graduação tecnológica em gestão pública. Tá? Então, vamos lá. Acho que vamos tentar responder essa pergunta aqui. Tá? Um curso de graduação tecnológica em gestão pública é um curso de nível superior em administração. Tá? Então, o aluno tem acesso a todos os benesses de ter um ensino superior, ou seja, pode fazer um mestrado, pode fazer um doutorado, pode fazer uma pós-graduação, vai ter CRA e assim sucessivamente. A Luciana está perguntando aqui, o vestibular será apenas a redação? Sim, o vestibular será uma redação online nos moldes do Enem. Tá? Como são as provas presencial e online? Tá? Então, as avaliações finais, nós temos 2 tipos de prova, que são as avaliações online e a prova presencial. Tá? E o aluno que conseguir média superior a 70% em todas as suas avaliações online, ele, se quiser, pode não fazer a prova presencial. Tá? Consegue aprovação para isso. Posso fazer 2 graduações ao mesmo tempo, pois vi que são interligadas? Não. Você tem que terminar uma e depois pode fazer outra. Como são as provas presenciais, eu já acabei de explicar aqui. Tá? Material didático eu também já expliquei, que são todo o nosso material ali em PDF, você não recebe o material físico. Aline aqui. Boa noite, me chamo Aline. Quais os diferenciais do curso para o empreendedor? Você falou bastante sobre mercado de trabalho, emprego, mas a gente vê diferenciais e parcerias da FGV que também beneficiam o aluno empresário? Sim, Aline. Tá? A gente tem algumas matérias voltadas para empreendedorismo, ok? E os alunos nossos empresários, e temos alguns, a grande benesse que eles têm de trabalhar no nosso curso, estar estudando no nosso curso, é ter acesso a todas as ferramentas em relação a isso e, principalmente, conseguir selecionar a dedo os colegas para você contratar para a sua empresa. Tá? Então, essa é um diferencial muito grande dessa maneira. Ok? Bom, a Indaiá está perguntando aqui como são as avaliações presenciais, quantas viagens ao polo serão necessárias. Tá? Ô, Indaiá, você consegue, se você quiser, fazer o curso 100% online sem precisar ir ao polo, tá? Desde que você tenha uma média bacana na parte online. Ok? Gente, eu vou tentar responder as perguntas aqui, mas a gente tem um horário para terminar o nosso webinar, tá? Então, a gente vai até 8h15, porque o pessoal da administração está trabalhando e eles estão aqui para dar o nosso apoio, mas a gente não pode extrapolar, tá? O Léo Catar, as avaliações são online, sim. Existe algum projeto final de curso, monografia? Não. O aluno não precisa integrar monografia, TCC, tá? Até porque o objetivo do nosso curso é a inserção direta no mercado de trabalho. Ok? A Natália está perguntando sobre a graduação em Relações Internacionais. Está disponível na modalidade online? Não, tá? O curso de Relações Internacionais, ele é um curso novo, tá, em São Paulo, mas ele não tem na modalidade online. Tá?
É possível estender a graduação por mais de 2 anos? Sim. O período de integralização de no máximo 4 anos. Tá? Diana, a possibilidade de transferência para uma graduação em economia da própria FGV, por exemplo, tá? Então, você está dizendo os alunos que estiverem estudando no curso de graduação online tecnológica transferirem para a graduação em economia. Sim, é possível. Tá? Só que dentro da FGV, as escolas trabalham de maneira independente. Então, você transferir do curso de graduação tecnológica para o de economia é exatamente o mesmo processo de você estar fazendo o seu curso eu não sei em qual estado você está, mas na UERJ e transferir para economia na Fundação Getúlio Vargas. O Daniel está aqui, não encontrei disciplinas eletivas. Existe alguma lista disponível? O Daniel, a gente está... as disciplinas eletivas elas são colocadas de acordo com o curso, tá, em andamento, mas é certo que todas as disciplinas obrigatórias dos outros cursos são disponibilizadas como eletiva para os alunos. Então, você tem as eletivas, as disciplinas são obrigatórias para os demais cursos e outras disciplinas que a gente oferece adicionalmente. Tá? Paty Benedito, tenho dúvidas em relação à escolha do curso. Sou uma Project Manager na Europa e gostaria de fazer uma graduação aqui que seja dentro da minha área de projetos em negócios. O que você me aconselha? Desculpa, o teclado do meu PC não é universal. Ok, bom. Então, vamos lá. Paty, primeira coisa, para você fazer a sua prova da redação online, sugiro que você tenha um teclado universal para que não seja penalizada por questões de acentuação gráfica. Nesse caso, o melhor curso que se encaixa à sua necessidade é a questão do processos gerenciais, que vai trabalhar exatamente na gestão, bastante coisa de gestão de projeto. Tá? Estou na dúvida entre gestão de negócio e gestão comercial para tentar o concurso para diplomacia. Com toda a experiência que tá, qual você me recomenda? Tá? Assim, o curso de gestão comercial é um curso bem generalista, tá? O que facilita bastante esse processo. E o fato da gente ter disciplinas em caráter internacional, ou seja, facilita o aluno que pensa depois em seguir uma carreira diplomática, porque ele na graduação já começa a ter contato com essas disciplinas. Tá? A Paty comentou aqui no Brasil. Como são os workshops interdisciplinares? São ciclos de palestras? Não. Os workshops interdisciplinares são lives, ou seja, videoconferências, tá? Onde os professores tutores vão estar trabalhando temas específicos com os alunos. Deixa eu beber uma água aqui. E aí eles vão estar discutindo com os alunos de maneira online e ao vivo todo o trabalho. E aí os alunos são divididos durante o workshop em grupos, e aí a gente tem uma discussão focal, depois a gente volta para discutir na sala inteira, e no final os alunos têm que produzir um conteúdo para poder entregar. Tá? Mas volto a dizer, o workshop interdisciplinar, na nossa visão de pedagógica e mercado de trabalho, é uma ferramenta de extrema relevância, porque ele completa o que o aluno precisa saber, e é aquele negócio, é o que não está escrito no livro e que é o mais importante no nosso mercado de trabalho. Tá? A Malu, então, os workshops, quando forem presenciais, ocorrem em que local e horário? Tá? Os workshops, quando são presenciais, eles ocorrem nos polos. Tá? De maneira geral, eles ocorrem no domingo, tá? Que é o dia onde a gente tem mais pessoas com disponibilidade de atender, conseguir se deslocar até o polo. Tá? O Let's Go. Boa noite, Rodrigo. Como você disse, para ingresso é apenas uma redação. Pode falar mais a respeito dela, o formato, algumas dicas, apenas informações gerais, tá? Então, assim como está no edital, a redação ela é um texto argumentativo dissertativo nos moldes do Enem, ou seja, vale de 1.000 pontos. As competências que serão analisadas são exatamente as do Enem, tá? E a gente, igual eu falei, a gente colocou nesse formato para facilitar
o acesso ao aluno. Então, assim, existem vários e vários cursinhos online de redação para o Enem, e aí esses assim, podem te dar uma boa dica de como é a prova do Enem. Tá? Vamos lá. O Daniel, no caso da Bolsa de Demanda Social, utiliza os critérios da Lei 12.101 de 2009, ok? E no caso da Bolsa de Apoio Socioeconômico, quais são os critérios e pré-requisitos? Vamos lá. A diferença é que nessa legislação, ela diz que o aluno precisa ter alguns pré-requisitos de renda familiar máxima per capita, tá? E na Bolsa de Apoio Socioeconômico, a grande diferença é que essa renda per capita ela é um pouquinho maior, tá? Mas as duas são para quem está com alguma dificuldade financeira para poder conseguir fazer o curso. Ok? A Maiara. Pessoas com ensino básico concluídos fora do país podem se inscrever? Sim, podem se inscrever. Tá? Mas quem está vindo de fora do país com essa situação precisa de ter essa documentação validada no Brasil. Tá? E aí, se você quiser entrar em contato com o pessoal da graduação, através dos contatos que eu tinha deixado aqui, vou até voltar aqui para ficar na tela, tá? A gente vai te encaminhar as orientações da Secretaria de Registros Acadêmicos. Mas no edital está bem específico, tem isso bem detalhado. Se for segunda graduação, o processo seletivo é diferente? O Gabriel perguntou. Gabriel, nessa entrada, não. É o mesmo processo seletivo. Nas próximas, nós teremos processos seletivos diferentes. Tá? A FGV tem desconto corporativo? Vamos lá. Os cursos de graduação online tecnológica não têm desconto corporativo. Tá? Aluno a aluno. Ok? Existem turmas fechadas com empresas específicas, mas não é esse caso. Tá? Na eliminação de disciplina, é possível encurtar o tempo de curso? Não, porque quando você elimina a disciplina, você não elimina os workshops interdisciplinares, e os workshops interdisciplinares, eles são o que a gente entende como parte essencial do processo. Tá? Na modalidade de transferência de coisa ou segunda graduação, aí sim a gente vai conseguir encurtar, mas isso não acontece para esse processo seletivo agora. Tá? Quantas vagas tem no curso de gestão comercial? O ND 23. Tá? Cada polo tem um número de vagas diferente. Então, para responder isso, eu preciso do seu polo. Tá? Mas no edital tem isso aí bem detalhado. Se você quiser, só mandar um e-mail que o pessoal da admissão entre em contato com você. Tá? Vamos lá. Eu escrevi para o curso de processos gerenciais por ser referência no ENAD e vi que ele recebeu o celular para a Foundation, tá? O FMD, ao final do curso, vem com um selo. Então, vamos lá. Não é o curso que é certificado, é a instituição. Tá? Então, no nosso caso, sim, a nossa instituição é certificada com esse selo. Ok? Existe possibilidade de entrada no curso através de transferência? Laís, para esse vestibular não, para o próximo sim. A sugestão é sempre que eu digo é para fazer o vestibular e principalmente aproveitando a situação que a inscrição para esse vestibular é gratuita, uma vez que a FGV está fazendo um esforço grande para contribuir com o nosso país nesse momento de pandemia. Tá? Rodrigo, qual é a média de notas do Enem que foram usadas no ano passado? Então, Danilo, vamos lá. A média de notas do Enem, ela depende de cada polo e de cada curso, porque você faz a inscrição para o seu polo e o seu curso. Você concorre nas vagas do seu polo e do seu curso. Então, assim, a gente tem, para cada curso, 4 resultados diferentes e para cada de cada polo, e são 5 cursos diferentes. Então, assim, são 20 notas diferentes do Enem que a gente precisa ter para poder te dar essa informação. Mas eu peço a gentileza de pedir através do e-mail
que o pessoal consegue mandar essa tabelinha prontinha para você do que aconteceu, tá? A Mariane só botou Mariane. Existe algum programa de pesquisa aplicado à iniciação tecnológica ou processos junto aos professores? Então, vamos lá. Todos os professores da EBAP, tá? Eles têm orientações e a pesquisa, ok? Como não é o grande foco da graduação online tecnológica à iniciação científica, tá? Esses projetos não são direcionados à iniciação científica, à graduação tecnológica. O que não impede que um aluno queira participar desses processos. Então, eles são avisados aos alunos, mas eles não são orientados aos alunos da graduação online tecnológica. Tá? Então, vamos lá. Bom, alguém perguntou aqui, o Evans perguntou, nenhum processo de bolsa ele é cumulativo. Tá? Então, o aluno pode ter uma bolsa porque teve um mérito vestibular e, eventualmente, solicitar uma bolsa de demanda social. E aí, se ele tiver uma bolsa de demanda social maior do que a de mérito vestibular, ele migra para a bolsa maior e outro candidato pode ser beneficiado pela bolsa que você deixou vaga, vamos dizer assim. Tá? O processo, o Daniel está perguntando, o processo para a licitação das duas bolsas é o mesmo? Sim, é exatamente o mesmo. Tá? O que vai definir se você está num ou outro são a sua documentação. Os horários, a Mirella está perguntando se os horários são noturnos. Eu estou imaginando que são os horários das aulas, tá? Eles não têm obrigatoriedade de ser noturno, mas 99% dos casos são horários noturnos durante a semana. Tá? A Munira perguntou quais são as matérias eletivas. Então, a cada trimestre, nós vamos colocar matérias eletivas diferentes da seguinte maneira. Todas as matérias que não são obrigatórias do seu próprio curso são automaticamente eletivas para você. E, adicionalmente, a gente pode colocar outras matérias eletivas à disposição. Tá? Um exemplo que eu sempre dou é gestão do meio ambiente, é uma disciplina que a gente tem, ela não faz parte de nenhum curso e ela fica à disposição dos alunos para isso. Tá? O administrador, meu nome é Angélica Esquiavo e gostaria de saber se é possível fazer o concurso a nível superior para o cargo de administrador no Senado, graduado em... Angélica, eu não conheço o edital específico desse concurso que você está dizendo, tá? Mas se esse concurso exige CRA, que é o que diz que a pessoa é administradora, você tem direito a ter o CRA, desde que você conclua o seu curso, pague as taxas do CRA, e aí você vai ter o seu númerozinho de CRA. Então, assim, volto a dizer, eu não sei especificamente sobre esse concurso, mas, de maneira geral, os concursos que exigem caracterização de administrador, eles exigem, na verdade, o número do Conselho Regional de Administração. E aí, nesse caso, você teria direito a isso. Vamos lá. No site informativo custa R$70, então na hora que eu me inscrevo ele aparece gratuito? Sim. Tá? A gente iniciou o processo seletivo cobrando a taxa e a gente conseguiu, junto à presidência da FGV, essa campanha a nível nacional para flexibilizar com que os alunos não precisassem pagar a inscrição do vestibular, e aí quando você for finalizar a sua inscrição, sim, você vai ter a inscrição gratuita. Posso fazer parte da FGV Júnior, mesmo sendo na graduação EAD? Sim, as instituições elas têm participação de todos os alunos, e aí você tem que participar do processo seletivo de lá, tá? Da FGV Júnior. A Mércia. Onde posso ver as matérias eletivas do curso que tenho interesse? Então, vamos lá, Mércia. As matérias eletivas, elas são sempre da seguinte maneira. Se você estiver fazendo um curso de gestão comercial, você tem suas matérias obrigatórias. Todas as outras disciplinas, os outros cursos já automaticamente são eletivos para você,
E como a gente está fazendo esse processo todo de migração, ainda não estão prontas todas as eletivas que a gente vai deixar disponível. E é por isso que elas ainda não estão no site. Tá? Rafael, moro fora do Brasil, posso fazer o curso totalmente online? Sim, Rafael, você consegue fazer ele totalmente online, desde que você tenha mérito suficiente na parte online, e aí você vai ter a parte presencial como opcional. E o que significa mérito suficiente na parte online? Aproveitamento maior do que 70% na parte online. Tá? A Rafaela está perguntando, meu esposo é estrangeiro, ele pode fazer o curso? Sim, eu acabei de responder, porque esse curso é totalmente, ele consegue fazer de maneira 100% online. Tá? Para considerar a prova, a nota do Enem, este deve ter sido feito quando? Então, vamos lá. Para esse processo seletivo, a gente já aceita o Enem de 2017, 2018 e 2019. Ou seja, as 3 últimas edições do Enem são aceitas para o nosso processo seletivo. Tá? Gente, vamos lá. A Luciana está perguntando aqui, por que 30 parcelas de 686,50? Porque para esse processo seletivo, como a gente entende que o Brasil está passando por uma dificuldade econômica muito grande, a gente está conseguindo parcelar o valor do curso em mais parcelas do que ele efetivamente dura. Tá? E aí, para que possa caber no orçamento de todo mundo. Tá? Ok? Gente, a gente já estourou o nosso horário aqui, ok? E aí eu vou... a gente vai tentar entrar em contato com todas essas outras pessoas que não tiveram as perguntas respondidas. Não, peraí. A gente tem mais 15 perguntas aqui. Então, Luciana respondida. Então, tá. Ok. Tá. Ok. Então, gente, a gente vai encerrar aqui nossa participação. Eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês que estão aqui, tá? Quem deixou os seus contatos e, porventura, a gente não conseguiu responder a todas as perguntas, a gente vai tentar entrar em contato com vocês para sanar essas dúvidas, tá? Quem tiver alguma outra dúvida que, porventura, não tenha sido sanada nessa nossa discussão, a gravação dessa live vai ficar disponível na internet. A apresentação também, tá? Vai ficar disponível. E todo mundo que quiser pode entrar em contato através do nosso e-mail ou através dos nossos telefones para poder tirar essas dúvidas que possam ter acontecido. No mais, eu gostaria muito de agradecer a participação de todos vocês, tá? Que acompanharam esse webinar. A gente entende que a gente está num momento muito difícil da nossa vida como um todo, por conta dessa pandemia, e essa oportunidade que a FGV está dando de colocar o nosso vestibular completamente online e a gente ter a possibilidade de também fazer o curso completamente online, está em completo alinhamento de tudo que a gente precisa para poder tentar passar desse nosso momento de dificuldade, ok? No mais, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos vocês que participaram desse nosso evento. Um muito obrigado a todos vocês.